Nosso objetivo, como a gente sempre costuma dizer aqui, é trazer mais conhecimento para você, né? Compartilhar experiências que possam somar ao seu dia a dia. Então, você pode interagir aqui com a gente durante esse bate-papo, tá? Essa é uma oportunidade para nós estreitarmos nosso contato. Então, pode falar com a gente, fica à vontade, envia suas dúvidas que a gente vai aprendendo junto, tá bom? Combinado? Perfeito, então. Hoje a nossa conversa vai ser doída, tá? Nós vamos apontar aí algumas dores do profissional da saúde que você provavelmente tem, mas às vezes você nem sabe disso, viu? Se você ainda acredita que, como dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogo, você se enquadra apenas como profissional no âmbito da área da saúde, você tá errado, né? Você tem uma empresa, então você precisa desmistificar essa ideia limitante aí e começar a se enxergar como administrador da sua empresa, né? Então, quando eu falo de administrar, eu falo de aperfeiçoar sua visão de gestão, de marketing, de vendas, né? Então, é reconfigurar a nossa mente como empreendedores neste momento, né? E não somente como técnico. Então, é um outro mindset, é outra configuração, é sair dessa caixa, né? Ter uma visão expandida, visão de oportunidade, tá? Então, vamos responder algumas perguntinhas aqui. Eu quero que você pense comigo. Será que você está realmente precificando corretamente os seus tratamentos, os serviços que você oferece? O paciente não fecha o orçamento, mas será que você está apresentando o orçamento da forma correta para ele? Já parou para pensar? Seu paciente falta na consulta, em cima da hora, deixa um buraco na sua agenda e compromete seu faturamento, por exemplo, você não consegue substituir ali em cima da hora a sua agenda? Pois é, você sabia que também você pode estar perdendo dinheiro em outro quesito quando você paga outros profissionais que também prestam serviço para o seu paciente na sua clínica? A forma como você faz isso pode estar errada. É verdade. Você prefere não parcelar em mais vezes para o seu paciente porque você acha que as taxas são caras e vai demorar ainda para você receber, coisas do tipo. Pois é, todas essas questões e muitas outras a Saúde Service resolve. Eu disse resolve, tá? E a gente vai provar aqui hoje que a Saúde Service não é só mais uma maquininha, viu? Então, nós somos uma plataforma de meios de pagamento, mas também de educação em pagamentos e recebimentos. Então, isso aqui é uma arte, viu, galera? Então, a gente vai ensinar vocês hoje, passando algumas orientações para que você saiba precificar, saiba usar os meios de pagamento para dar poder de compra ao seu paciente e, assim, fechar mais orçamentos de fato, né? Explorando técnicas de parcelamento, descontos e tantos outros features aí que a Saúde Service oferece, tá? Hoje nós estaremos aqui com a Nayara Silva, que é especialista comercial da Saúde Service, que vai conversar um pouquinho aqui com a gente, explicando técnicas infalíveis. Ó, foi o Cebolinha que fez o roteiro hoje, hein? Técnicas infalíveis para aumentar o faturamento da clínica com as soluções da Saúde Service. Então, se você já é cliente, fique aqui com a gente para você aprender a aplicar essas técnicas no seu consultório, já que as ferramentas já existem e elas estão aí para te servir. Então, é só aprender a usar. E se você ainda não é cliente, fica aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui com outro nível de conhecimento. Vai aprender muitíssimo. Vou chamar a Nay aqui. Te aguardando. Oi, Nay. Oi, Mari, boa tarde, pessoal. Muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada por aceitar aí o nosso convite, compartilhar seu conhecimento com a gente, viu? Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessas soluções, desse negócio que eu tanto amo e que tanto contribui aí para o sucesso de todos os nossos clientes e parceiros. Ótimo, seja muito bem-vinda. Pessoal, se durante o papo você tiver alguma dúvida, tiver algum interesse em específico, pode perguntar, pode enviar suas dúvidas aqui nos comentários,
que a Nay vai responder para você, tá bom? Todas elas. Então, aproveite aí o know-how da Nayara para entender um pouquinho mais como usar essas ferramentas a seu favor, tá bom? Nay, sem mais rodeios, sem delongas, eu vou direto na dor, porque hoje eu tô agressiva. O rock balboa hoje. O Vamos lá. objetivo aqui é fazer vocês que estão aí assistindo a gente pararem para pensar na realidade do seu consultório, da sua clínica, no seu faturamento, na sua gestão de pagamentos e recebimentos, no seu posicionamento, né? Te dar um overview, fazer você pensar de uma forma ampla e geral, uma análise do seu negócio e como usufruir das soluções que existem para resolver esses gaps importantes, tá? Vocês podem fazer perguntas aqui. Nay, eu trabalho tanto, mas parece que eu não vejo a cor do dinheiro, tá? Quase não tenho lucro, parece que eu só trabalho para pagar boleto. Eu sou dentista, trabalho muito, eu sou médico, eu tenho um consultório, mas além de toda a equalização financeira aí que eu preciso rever no meu consultório, que deve ter alguma coisa desorganizada, será que os custos dos meus serviços estão corretos, né? O que está faltando? O que é importante a gente considerar quando define a tabela de preço no consultório, Nay? Bom, a precificação é sempre, acho que, o assunto mais assustador, né? Às vezes eu conversei com alguns clientes e com o pessoal da área, fica aquela coisa, como eu vou definir meu preço, né? Eu vou olhar o preço do vizinho e cobrar igual, e não pode, né? Porque cada um tem seus objetivos, os seus custos, né? Então, é muito importante considerar todos os custos envolvidos, principalmente. Importante também precificar previamente, não dá para, o paciente chegou, deixa eu ver o que dá para fazer aqui, aí tirar da cabeça, porque senão você vai ter prejuízo, você vai perder dinheiro. O ideal, então, previamente, montar uma tabela de preço, ter uma base que você vai seguir ali na hora de apresentar o seu orçamento, né, a avaliação para o paciente, com tudo que tem que ser feito. E nesse preço tem que estar todos os custos envolvidos, desde os fixos, variáveis, impostos, porque tem gente que fala, não quero pagar imposto, vou sonegar, vou fugir ao máximo, e na verdade isso tem que estar distribuído no seu preço da forma correta, a sua alíquota efetiva, né? Porque tem gente que fala, eu pago imposto, vou colocar 27,5% do CPF. Não, não é assim, né? Então tem que saber a sua alíquota efetiva, saber quais são os seus custos fixos que dão ali a sua hora clínica, os custos com recebimento, então, seja com cartão, com boleto, enfim, com várias modalidades de recebimento, tem que estar envolvido nessa precificação também. E, claro, a sua margem de lucro, né? Aquilo que você espera ter de retorno sobre aquele serviço que você está vendendo, enfim. Então, todos os custos sempre tem que estar considerado ali na hora de precificar, né? Existem algumas ferramentas que ajudam nisso, mas o principal é ter isso previamente calculado para não perder dinheiro ali, porque não sabe quanto cobrar, não sabe o que cobrar, e aí o paciente chega, pede para parcelar, pede para pagar à vista, e você não sabe de onde tira o desconto, aí tira da margem de lucro, acaba tendo, na verdade, prejuízo, né? Então, é muito importante sempre considerar isso. E, óbvio, né, sempre tem que ter uma margem de negociação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a margem de negociação não necessariamente precisa ser um percentual a mais que você coloca, né? Pode estar envolvido nessa questão de custo também. Então, você considerando todos os custos envolvidos e a sua margem de lucro, você está precificando correto. Perfeito. Nay, o pessoal está dizendo que o seu áudio está um pouquinho abafado. Acho que se você puder se aproximar um pouquinho mais do microfone aí do celular, não sei se é o fone, vamos tentar melhorar um pouquinho o áudio? O áudio está um pouquinho abafadinho. Fala um pouquinho mais agora para mim, vamos ver. Melhorou? Vamos ver. Ah, melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Então tá, qualquer coisa vocês me avisam. Tá, qualquer coisa a gente fala. E eu acho que de tudo isso que você falou, vale até um adendo também, né? Que hoje a gente não está falando de marketing, o enfoque não é no marketing, mas é importante aqui o seu posicionamento também, né? Então, assim, como que você deseja ser reconhecido pelo seu paciente, né? Quanto custa o seu trabalho? E quando eu falo de quanto custa, aqui eu já não estou falando de dinheiro, né? Estou falando de percepção de valor mesmo.
Então, o que você está fazendo para construir a sua imagem, né? A imagem que você deseja projetar para o seu paciente, né? Primeiro, quem é o seu paciente, né? E segundo, a partir desse perfil do paciente, o que você entrega para ele que faz com que ele prefira ser atendido por você e não pelo consultório vizinho. Então, se você não se importa com isso, você vai cair naquela vala comum, né? Comodismo, gente, ó, pega essa frase aqui, comodismo é uma arapuca, tá? Sim, Então, isso é. depois não adianta reclamar que não está faturando, que não está fechando orçamento, né? Nai, paciente até se mostra interessado ali quando vai no consultório, mas ele não fecha, né? Se eu oferecer mais formas de parcelamento, as taxas vão me engolir. Deus me livre de taxa. Esse raciocínio está correto, né? Qual que é a melhor maneira de apresentar o orçamento para o paciente para que ele feche de fato? Bom, isso também envolve um pouco da precificação, né? Porque eu costumo falar para não ter medo da precificação, não ter medo do quanto você vai cobrar. Porque, na verdade, o que mais influencia a decisão de um consumidor ali, do paciente, é como ele vai pagar aquilo, né? Então, é muito importante, na hora da precificação também, você considerar as formas de pagamento, né? Considerou as formas de pagamento, você usa isso como margem de negociação, né? E o principal, apresente o seu orçamento sempre em parcelas, tá? Primeiro que o perfil do brasileiro, isso não importa em qual ramo de atividade, é parcelar, né? Então é isso que, mais uma vez como eu disse, não importa o valor em si, né? O preço final, e sim a condição de pagamento. Porque às vezes a condição, o preço para um à vista é barato, é ok, para outro é ruim, e aí ele precisa parcelar em 12, ele precisa parcelar em 24, enfim. Então, apresente em parcelas, que é o que atrai, né? Eu costumo dar um exemplo que todo mundo já viu em algum momento da vida, que é uma propaganda lá na televisão de um produto, sei lá, uma geladeira. Sempre, qual é o destaque da propaganda? O produto, a geladeira, e o valor de parcela, né? A quantidade de parcela normalmente fica pequenininho ali. Mas por que as grandes marcas fazem isso em propaganda? Porque o que chama é aquele público, estou buscando esse produto, é isso que eu estou buscando, mas se aquele valor cabe no meu orçamento. Então, eu costumo dar de exemplo também. É muito mais fácil, mais acessível quando você ouve, olha, ficou 12 de 500, ficou 24 de 250, do que quando você fala, ficou 6 mil reais. Sem Né? Então, dúvida. o primeiro impacto ali do preço, as pessoas ficam ansiosas ali, né? Tem algumas técnicas que falam, olha, apresenta já, fala primeiro o valor, depois explica o que vai compor aquele valor, o que vai ser feito no tratamento, e as pessoas ficam muito ansiosas em saber quanto vai pagar. Então, quando você já apresenta o valor em parcela, a primeira percepção do paciente é, cabe no meu orçamento ou não. Né? Ele já vai ter aquilo, e que é muito mais fácil caber no orçamento o valor da parcela, o Menor. valor mensal, do que o valor cheio, porque depois ele, às vezes, o impacto daquele valor cheio é tão ruim que ele pensa, ah, não, nem sei nem vou perguntar a condição de pagamento, nem vou perguntar se parcela, porque está muito caro. É a primeira percepção que ele tem. Agora, quando você já apresenta em parcela e deixa e pergunta para o paciente como ele prefere pagar, então em parcelas, mas no máximo possível, tá? Aqui com a Saúde Service a gente está oferecendo 24 vezes, oferece 24 vezes. Não quer dizer que o paciente vai parcelar em 24 vezes, mas você está dando o máximo de opção para que ele escolha. Né? Então, apresentando em parcela, ele já, né, ficou mais aliviado ali, não toma aquele impacto do valor mais alto. E aí sim você pergunta para ele como ele prefere pagar. E aí, com a margem que você tiver, você vai negociando, vai dando desconto, vai chegando até o valor à vista, se ele assim optar por pagar. Então, quando você apresenta em parcelas, no máximo de opção, você dá essa liberdade. A partir desse momento, você deixa o paciente escolher como vai ser bom para ele. Vai ser bom para alguns pagarem 24, para outros em 18, para outros em 12, em 6, à vista, não importa. Mas você deu a liberdade dele escolher. É muito ruim quando é o inverso, né? Olha, ficou X reais aqui, só que eu só parcelo até 3. Está limitando a pessoa. E aí é que você pode perdê-lo também. Porque muitas vezes ele simplesmente vai embora falando que vai pensar e não vai abrir para você que, na verdade, em 3 vezes é muito ruim, ele não consegue pagar, né? Então, é muito importante a melhor forma de apresentar é sempre no máximo de condição possível e sempre o valor em parcela.
E é verdade isso, é um erro bastante comum aí, não só se a gente oferecer ao paciente as condições de pagamento que são viáveis para a gente, né? A gente está pensando com o nosso bolso, né? Então, você não sabe qual, como a Nay estava falando, você não sabe qual de fato é o poder de compra do paciente e pode perdê-lo, né? Então, mais uma vez, dessa maneira também, oferecendo mais opções de parcelamento, você tem a oportunidade de se mostrar diferente da grande maioria das clínicas, né? Você trabalha aí com dois gatilhos mentais, né? Que é o financeiro, que é quando você vai facilitar o pagamento para atender a necessidade dele, e também um gatilho emocional de empatia, que é mostrando a sua preocupação em favorecer o acesso do paciente ao tratamento, né? Então, ou seja, você mostra que quer ajudá-lo também, não só quer o dinheiro dele, né? Então, fazendo essa mudança simples, você já sai à frente, né? Então, é definitivamente um erro limitar as formas de parcelamento por causa de taxa, gente, né? As taxas existem para quase tudo na vida, então aceita, normaliza isso, porque não é com as taxas que você precisa se preocupar, é com a estratégia, é com o manejo das taxas, tá? Então, como trabalhar as taxas ao seu favor? Então, falou de taxa, nossa, pronto, alguns profissionais já congelam aqui, né? Então, para até de pensar, já bloqueia o pensamento e nem tenta entender como que elas funcionam de fato, né? Como que você pode trabalhar com essas taxas? E não precisa, a taxa não precisa ser vilã, a vilã da série aí, viu, gente? Tá? Então, existem pontos infinitamente mais preocupantes do que as taxas, viu? Então, fica de olho nisso. Nai, se aumentar o número de parcelas para o paciente, pô, vou demorar muito para receber. E se eu precisar desse dinheiro antes do previsto, eu vou ter que antecipar. E, putz, isso vai ficar muito caro. O que eu faço nesse caso? Eu acho que você está sem áudio, Nai. Peraí, deixa eu... Agora foi, agora foi. Estão ouvindo? Tá ouvindo bem? Agora sim, voltou para mim. Então tá. Falando também dessa parte da importância da precificação, considerar todos os custos, a taxa também é um custo que deve ser considerado na hora de precificar, né? Só que a vantagem desse custo em relação a qualquer outro é que esse custo pode ser transformado, na verdade, se transforma em margem de negociação. Toda vez que você coloca a sua maior taxa, né, do seu plano, seja em 12 vezes, em 24 vezes, no seu preço, não necessariamente você vai ter aquele custo. Tudo vai depender de como o paciente, mais uma vez, né? Aquela questão da empatia, como o paciente vai escolher pagar, né? Então, você não deve se preocupar. Primeiro que assim, né? A vantagem de parcelar é para quem paga, não é para quem recebe, né? Da mesma forma que a gente não pode definir a condição de pagamento da forma que a gente quer receber, e sim como o paciente pode pagar, é o inverso também. Isso tem que estar distribuído no preço. É assim que o mercado funciona. E o paciente pode não ter aquele custo. Depende de como ele vai escolher pagar, né? Então, essa questão de se preocupar com taxa, assim, já foi o tempo em que antecipação era o vilão, que antecipar era muito... Porque receber parcelado também tem as suas dificuldades, né? O custo fixo de um consultório, o custo fixo de uma clínica é mensal, não é parcelado. Então, o que você vende no mês, se você for receber isso em 12 meses e 24 meses, você acaba tendo que descapitalizar sua reserva de emergência, por exemplo, né? Porque uma coisa que você vende hoje, você vai ficar um ano recebendo, sem contar da inflação, né? Então, assim, não existe, hoje com o mercado tão aquecido, tão competitivo, antecipação não é mais o vilão. Antecipar, na verdade, é algo muito bom, muito positivo, desde que você saiba fazer isso. É errado quando você pensa, não vou colocar aqui, eu não recebo antecipado, eu vou vender aqui parcelado mesmo, né? Porque eu tô acostumada, taxa menor e tal. Só que se tiver uma emergência e precisar antecipar, você não tá considerando aquilo. Você vai acabar saindo da onde? Da sua margem de lucro, porque você não está contando com aquela despesa, de repente você precisa antecipar. Você não havia calculado isso antes, né? Porque é inesperado. Então, aí sim você vai ter um prejuízo. Agora, quando você já sabe exatamente quanto você vai pagar, que é o caso aqui com a Saúde Service, nós temos um plano onde a antecipação é automática, você já sabe exatamente qual é a taxa, então você pode já, na precificação, você já vai poder incluí-lo, porque você sabe exatamente quanto é. Nós temos até simulador no aplicativo que ajuda isso.
Então você não vai ter esse custo, você não vai ter que lidar com surpresas inesperadas aí no meio do caminho. Você já vai receber isso à vista sem ter custo nenhum, porque está no seu preço, né? E se transforma em margem de negociação. Aquele paciente que vai te pagar à vista, que já está acostumado, que gosta de pagar no Pix, ele quer ter uma vantagem também. Porque se ele não tiver nenhuma vantagem para pagar à vista, ele paga parcelado, né? Os próprios bancos, os bancos emissores de cartão incentivam o uso do cartão, mesmo que a pessoa tenha dinheiro, paga o crédito à vista, mas ele vai querer ter alguma vantagem para isso. E aí você vai tirar essa vantagem da onde? Do seu lucro? Não, não é justo. Você vai tirar de uma taxa do custo que você não vai ter, porque ele não vai parcelar mais. Ele vai pagar à vista. Mais uma vez eu repito, ele escolhe, né? E você não vai ter custo nenhum com taxa, desde que você saiba exatamente precificar, e com a nossa ajuda já vai estar, você sabe exatamente quanto é, você usa o simulador, e aí você não vai ter nenhuma preocupação, vai receber à vista, você vai ser a pessoa com poder de compra, então na hora de negociar com seus fornecedores, você vai poder usar o seu dinheiro que você recebeu à vista ali também. Você também é cliente, né, pessoal? Pode esquecer, né? É. Então, vai Então, ter. e eu acho que é interessante você falar dessa questão da antecipação e de um plano de recebimento antecipado automático, que as taxas de uma antecipação pontual, aí avulsa mesmo, elas são variáveis, né? Ainda mais aí considerando o cenário do nosso mercado financeiro, né? A taxa Selic aí, né? Cheia de surpresas, né? Então, em função de tudo isso, você usa um plano de antecipação automática, as taxas são fixas, como a Nay falou. Elas não vão mudar. Então, você vai saber exatamente o que vai ser descontado do seu recebimento, até por meio do simulador aí, por exemplo, que a Saúde Service tem para te ajudar nisso. É mais seguro e mais econômico realmente, né? Vamos falar aqui então, Nay. É muito ruim trabalhar sem saber como vai ser o dia de amanhã. Então, melhor sempre saber exatamente quanto paga, como vai precificar. Se tiver que reajustar alguma coisa, vai poder reajustar sua tabela de preço também no mesmo caminho, né? Na mesma ordem. Então, tem que sempre estar com algo que você sabe quanto você vai pagar. Ficar contando com uma antecipação avulsa é ruim, né? Porque você acaba perdendo dinheiro aí. Eu queria até que você desse um exemplo que você costuma dar, e eu acho bastante interessante e oportuno, que é aumentar o volume de parcelamento e manter o valor da parcela, o mesmo valor, mesmo que você inclua um outro tratamento. Você vai ampliar o número de parcelas por paciente, o valor da parcela vai ser o mesmo e ele ainda vai poder fazer um outro tratamento, combinar tratamentos, combinar serviços. Explica um pouquinho disso que eu acho que é bastante interessante, essa visão. É o que a gente chama de ticket médio, né? As clínicas, toda clínica que tem ali um controle, uma gestão ali do que vende, do que atende, tem que ter uma estimativa de ticket médio, né? Saber quantos pacientes atende no mês, qual foi o total da receita e ali identificar aquele ticket médio. E dá para aumentar esse ticket médio? Quando eu falo aumentar o ticket médio, é manter ali os seus custos, mas aumentar o seu faturamento. Para aumentar isso, a condição de pagamento ajuda. Então, um tratamento que você costuma ali vender a 12 de 500, né? Sei lá, vou fazer até um valor mais baixo, 12 de 100, R$ 1.200, né? Se você manter esse valor de parcela, que a pessoa já tem condição, aliás, é 12 de 100. Se você manter esse mesmo valor de R$ 100, mas você aumentar a sua condição de parcelamento para 24 vezes, já dobra o valor. Então você pode, o paciente ele pode fazer tratamentos mais completos, porque às vezes ele tem lá um probleminha, uma dor, e aí ele vai lá só resolver aquele problema, mas você como um profissional vai avaliar tudo, ó, vai identificar as necessidades que aquele paciente tem e não vai perder, dar um valor alto, mas com uma condição de pagamento menor, a pessoa vai optar por fazer o mais barato ali, o mais urgente. Eu preciso resolver essa minha dor. Depois eu volto e faço o resto e esse depois nunca chega. Então é melhor você manter aquele mesmo valor de parcela, mais uma quantidade de parcelas maiores, né? Então, em 24 vezes, porque já dobra o valor total do tratamento. E o paciente pode fazer um tratamento mais completo, né? Por quê? Porque isso sem mudar nenhum valor que ele vai investir todo mês. É só questão de condição, de prazo, né? Que o brasileiro gosta bastante. Então, eu dei um exemplo, assim, de 12 de 100, 24 de 100, que vai dar R$ 2.400. Mas isso
pode ser muito maior, né? Eu já ouvi clientes falando, eu só parcelo se a parcela mínima for R$ 300. Só que aí ele só aceita 3 vezes, né? É melhor então manter os R$ 300 e fazer em 24 vezes, e aí você vai ter um valor, um valor total muito maior, que vai contemplar muito mais tratamentos, do que só limitar, então só faço até 3 de 300, né? É o que a gente fala de ticket médio mesmo. Não limita, pessoal, não limita. E mostre para o seu paciente. É importante você fazer isso. Tem que ter esse jogo de cintura, né? Não adianta, eu sou técnico, né? Não sei muito lidar com essas coisas, mas você é administrador do seu negócio, você é um empreendedor. Então, esse tipo de traquejo você tem que absorver, tem que ter, tem que desenvolver, né? Então, mostre para o seu paciente as condições que você tem a oferecer ali para ele, que eu tenho certeza que uma delas vai fazer com que ele queira realmente fechar e vai estimular ele a isso, né? Então, mostre essas opções para o seu paciente, deixa ele escolher, né? Dê poder de compra para o seu paciente, isso é essencial. Vamos falar aqui de... Mari, Pode porque falar. normalmente uma pessoa que vai, viu, nossa, tem uma condição de pagamento bacana. Quando vai indicar, ele já fala, olha, vai nesse meu dentista aqui, ou vai nesse meu médico, ele parcela, né? Ele é muito bom. Então, estimula até a indicação, né? Exatamente. A condição de pagamento é o que vende, né? E é um diferencial, né? Porque, como diz aí, eu sempre uso um exemplo assim, quando eu tive que ir a um veterinário, né? Não é profissional da saúde, né? Mas foi no meu caso, e era um tratamento caro. Eu gostaria muito de ter feito para o meu animalzinho, e eu não pude fazer, e era essencial, eu não pude fazer, porque eles ofereciam só um parcelamento em 3 vezes. Não fiz. Né? Então, perdeu-se aí um valor interessante dentro do faturamento da clínica, né? Dentro, né, da receita ali do mês, e por conta de simplesmente não oferecer mais alternativas para o paciente, né? E a realidade, gente, do brasileiro não tá bonitinha, não, né? A gente tem que considerar que as pessoas precisam, né, dessas alternativas, né? E como a Nay falou, o brasileiro está acostumado a isso. Hoje a gente vê esse tipo de manejo em manobras aí no mercado de um modo geral, né? Magazine Luiza, Fast Shop, né? Então, você vai parcelar, se você parcelar em 12, você vai parcelar um valor, mas se você quiser pagar à vista, ou em menos parcelas, você tem um desconto de 10%, de 15%, que é justamente o custo embutido das taxas no tratamento. E às vezes a gente não pensa muito nisso, né? Então é interessante a gente começar a direcionar a ótica para esse tipo de coisa, né? São estratégias importantes, né? E não é para engrupir ninguém, né? Muito pelo contrário, é para você facilitar para ele. Não é, Nay? Exatamente. E vamos falar aqui de um outro empecilho, né? Que sempre acontece aí com muitos profissionais da saúde, que é a perda na receita em função aí de alguns casos, como quando o paciente falta à consulta, né? E muitas vezes a secretária não consegue substituir ali o horário vago na agenda, ou quando o paciente esquece o cartão, ou quando alguma coisa acontece, dá um problema ali, ele não consegue pagar na hora. O que a gente consegue fazer dentro das ferramentas da Saúde Serve para tentar melhorar isso, para tentar evitar esse tipo de coisa? Eu dei aqui 3 situações diferentes, né? Vamos falar de coisas diferentes, mas eu acho que é importante a gente citar aqui também. Sim, a gente sempre recomenda, então, usufruir dessas nossas soluções, das nossas tecnologias, né? Porque para resolver esse tipo de situação, a tecnologia tem que estar ao nosso favor. E no caso, o que a gente recomenda é o uso do link de pagamento, tá? O link de pagamento, ele vai atender às necessidades de pagamento à vista, no crédito à vista, né? No crédito parcelado, se assim for necessário, ou no recorrente, tá? Então, aquele paciente que tem situações, né, para ele faltar na consulta. Pode ser uma consulta que ele agendou por telefone, ali pelo WhatsApp e tal, simplesmente não apareceu. Então, na área médica, por exemplo, que é muito comum não, né? Os médicos sempre cobram consulta. Você já tá ali, a pessoa já se dispôs a ir naquele dia, naquele horário, por que não já cobrar a consulta? Né? Ele já sabe que ele vai ter que pagar. Por que ele só vai pagar lá? Por que ele não paga isso antes? Com o link de pagamento, você vai poder cobrar antes.
Agendou? Já manda o link para o paciente, ó, já garanta a sua reserva aqui na agenda, por quê? Porque tudo que é gratuito, se acontecer algum imprevisto, a pessoa fala, não, então depois eu vejo. E aí, quem é o prejudicado? É o médico, né? O psicólogo, o fisioterapeuta que perdeu aquele horário na agenda e é muito difícil encaixar alguém de última hora, né? Então, usa o link para cobrar uma consulta, por exemplo. Outras situações muito comuns, que aí já entra um pouco mais na área de odonto, que é da ortodontia, né? A ortodontia é um tratamento que necessita, demanda manutenções mensais. Então, se já está combinado que ele vai ter que, durante todo o tratamento lá, e todos os meses, pagar aquele valor de manutenção para receber o tratamento, usa o recorrente. Por quê? Porque você vai conseguir personalizar ali o tempo, né, a quantidade de cobranças. Então, é um tratamento ortodôntico de 2 anos. Então, durante 24 meses, vai acontecer uma cobrança de forma automática. E aí, assim, é só uma vez. Fechou ali o tratamento, iniciou, vai começar as manutenções, já agenda a recorrência, a partir dali já é automático. Todo mês já acontece a cobrança no cartão de crédito do paciente, como se fosse um crédito à vista, né? Nem é parcelamento em 24 vezes, é crédito à vista. Então, por quê? Porque você fideliza o paciente, por mais que ele tenha um imprevisto, ele vai pelo menos tentar avisar antes, né? Ou ele vai evitar. E mesmo que ele não vá, porque ele teve um imprevisto de última hora, não conseguiu te avisar, mas você já recebeu, porque a cobrança já está ali aprovada. Aquela recorrência que já estava agendada já aconteceu. Então, mesmo que na pior das hipóteses ele ainda falte, porque ele vai evitar, né? Tudo que é pago, a gente evita ter prejuízo. É outro nível de compromisso, né? Exatamente. Exatamente. Então, mesmo que aconteça, você já vai ter daquele horário garantido, né? Depois combina com o paciente um horário mais tranquilo para ele receber o tratamento, né? Então, é importante também usar o link em situações que acontecem muito também, que a pessoa só vai fazer uma avaliação. Não, eu só tô, né, orçando aqui. Chega lá na clínica, você ofereceu um parcelamento em 24 vezes, você facilitou o pagamento, ofereceu desconto, tudo mais, ele quer fechar, mas ele fala, mas eu tô sem meu cartão. Não tem problema, o link de pagamento com cartão virtual, que hoje todos os bancos disponibilizam ali no aplicativo, ele consegue já pegar somente com os dados, número, validade, código de segurança, ele faz o pagamento, não deixa o paciente ir embora, porque se ele for embora, pode ser que aconteça outro imprevisto, ou ele desista. Então, se ele já sinalizou que ele quer, que ele gostou, não deixa ele embora sem fechar ali realmente, né? Usa o link de pagamento, usa essa tecnologia a favor de vocês também para já garantir esse tratamento, esse fechamento com o paciente. Legal, é o senso de oportunidade, né? Tem que aproveitar ali enquanto o lead, a gente fala lead no marketing, né? Enquanto o cliente está quente ali, né? Ele manifestou interesse ali, aproveita a oportunidade. Fala do cartão virtual, se não está com o seu cartão virtual, entra no aplicativo do seu banco, você pega todos os seus dados, faz o cadastro na recorrência com a gente, super fácil, simples, rápido e facilita tanto para o paciente quanto para o doutor, né? E o recorrente é uma realidade cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Hoje já é algo comum, né? Streamings, por exemplo, né? Netflix, Spotify, isso, né? Antes não existia com tanta frequência, mas hoje tem recorrência para todos os lados, academia, então isso é bastante comum, né? E por não precisar limitar, né, ter um problema no limite do cartão do paciente, né, porque não vai suprir, não precisa ter um limite para suprir um valor total, né, porque não é um parcelamento, como a Nayara falou, é um crédito à vista, vai cair ali só o valor da cobrança periódica, no período que você definir, né, não precisa ser necessariamente o período mensal, né, Nay, é o período, o profissional que escolhe. Exatamente. Falando um pouquinho mais a fundo do recorrente, porque o recorrente ele é feito pelo link, né? Então, a gente introduziu o assunto, mas o recorrente, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, até mesmo pelo que a Mari comentou, de ser comum, mas é comum em streaming, em academia, que são planos mensais, a maioria acha que é só mensal. E, na verdade, não, tá? O recorrente, com a Saúde Service, você pode fazer de forma flexível. Você determina a periodicidade da cobrança. Então, tem tratamentos que, por exemplo, tratamentos de estética, que aí são sessões a cada 45 dias e não mensais. Ou, por exemplo, de Botox, né? Que Botox você vai, aplica, depois de 6 meses tem que aplicar novamente. Então, você pode deixar uma recorrência de 180 dias, né? Ou menos, mais, enfim. Você determina a periodicidade da cobrança. Não precisa ser mensal, tá? E aí, por exemplo, uma outra situação que o pessoal gosta de usar bastante, prevenção.
todo mundo sabe que tem que ir no dentista a cada 6 meses, né? Para manter ali a saúde bucal, tem que ir a cada 6 meses, nem que seja para fazer uma limpeza, ver se está tudo certo. Então, já deixa agendado com o seu paciente, né? Eu costumo ver que da prevenção já deixa agendado para daqui 6 meses. Por que já não deixa a cobrança agendada para daqui 6 meses? Porque, mais uma vez, vai evitar que ele falte, ele vai valorizar mais aquele agendamento, porque ele já pagou, né? Ou, na verdade, a cobrança já está agendada, já está programada. Então, essa outra vantagem do recorrente é que você pode usar para diversos tratamentos. Uma possibilidade também que a gente vê os clientes usando bastante é como uma forma de substituir o boleto. Porque o boleto, a gente sabe que existe aqueles riscos, né? Inadimplência, ele pode não pagar e tal. Então, quem assume esse risco já sabe que existe, já trabalha, já tem estrutura para trabalhar com essa cobrança, né? Já tem as margens para cobrir a inadimplência, enfim. Quem já tem essa estrutura também pode usar o recorrente para substituir o boleto, mesmo que não é um tratamento contínuo. Por quê? Existe o risco também, assim como o boleto, porém é menor. Eu costumo falar que é menor porque não tem uma ação do paciente. O boleto, ele recebe aquele boleto, ele tem que ver o aplicativo, pagar ali, ou ir no banco, ele tem que ter uma ação até aquela data de vencimento. Na recorrência, não. Ele cadastra o cartão uma única vez e automaticamente a recorrência será cobrada. Tem o risco do paciente, por exemplo, ele não consegue cancelar a recorrência, tá? Ele consegue cancelar o cartão dele. O cartão é dele, ele faz o que ele quiser. Às vezes ele nem... ele perdeu uma segunda via, esqueceu de te avisar, nem foi má fé. Mas pode acontecer, e aí se o cartão não estiver ativo porque ele foi cancelado, ou às vezes gastou demais naquele mês, não tem o limite suficiente, a recorrência não vai ser cobrada, né? Não, se não for cobrada, você não recebe. Mas se você já tem essa estrutura para trabalhar com cobrança, com lembrete, enfim, é uma alternativa muito boa, porque não depende dessa ação do paciente. Além de ser cômodo para ele, né? Não, ao invés de ficar pagando boleto, não, a gente aqui na recorrência, eu sei que todo mês vai vir na minha fatura e tá tudo certo, né? Então, além de ser cômodo, acaba sendo um pouco mais seguro do que o boleto também, tá? Bacana, bacana. E vamos falar de um outro aspecto importante aí que não tem como fugir, né, gente? Que são os impostos, né? Mais um episódio da série Aceita que Dói Menos. Então, Sim. como gestor aí de clínica, proprietário ou qualquer outro profissional, né? Fica impossível você não se deparar com esse compromisso, né? Então, respeita a receita, gente, né? Mas como fazer isso de forma correta, sem ter que pagar impostos, além do que eu devo, né? Além do que é preciso. Como dono de uma clínica, por exemplo, eu tenho que realizar aí repasses, né, a outros profissionais que fornecem seus serviços diretamente para o meu paciente, né? Então, mas se o paciente vai e paga uma única vez na clínica, o dinheiro cai na conta da clínica, certo? Então, você já está avisando o banco, um meio oficial aí de que você recebeu aquele dinheiro. Envolveu o banco, né? Então, sendo assim, eu como dono, eu vou ter que arcar com os impostos sobre esse valor total que entrou na minha conta, certo? Eu vou ter que arcar com dinheiro que não é meu. Parte do valor que entrou é do fornecedor. É assim mesmo, Nai? Pode isso, Arnaldo? Como diria o Galvão? O que é que a gente faz, né, nesses casos? O que é ideal, né? É assim mesmo? Me explica um pouquinho como que a gente pode trabalhar melhor isso e otimizar a questão dos impostos também. É assim mesmo. Nesse exemplo que você deu, é exatamente o que vai acontecer. A clínica vai acabar pagando imposto sobre o valor cheio, que nem é da clínica, parte é do prestador ali que atendeu o paciente. O prestador vai pagar também imposto sobre aquilo que ele recebeu da clínica e aí vai acontecer uma bitributação, né? Mas aí é que a Saúde Service entra para resolver todos os problemas e um deles, que é a nossa ferramenta que faz mais sucesso, que todos amam, que é o split de pagamento. Então, através do split, o paciente vai poder pagar da mesma forma que ele está acostumado, lá na recepção, paga na quantidade de parcelas que ele escolheu, enfim, sem ter que ficar dividindo em várias maquininhas, que eu já vi acontecer por aí, aquele constrangimento, né? Cada um tem uma condição de pagamento, nossa, é horrível. Então, o paciente vai poder pagar da mesma forma que está acostumado, de uma única vez, na maquininha da Saúde Service. Porém, o recebimento ele já vai acontecer de forma separada, né?
de forma splitada, como chamam. Então, em uma única venda, dá para fazer vários splits, todos os envolvidos, porque às vezes um paciente passa com 2 especialistas, então tem a parte da clínica, a parte de um especialista, a parte do outro. Então, cada um já recebe essa parte na própria conta, né? E dessa forma, cada um é responsável pela tributação, ou seja, pelo pagamento do imposto em cima da sua parte, de forma proporcional. Não só imposto, as taxas também, tá? As taxas a clínica pode definir se vai pagar sozinha, que é muito difícil acontecer, ou se vai dividir, que é o mais justo, né? Então, cada recebedor, clínica e os especialistas, os prestadores, recebem já de forma separada, então cada um assume o seu imposto e assume sua taxa de forma proporcional. Então, não tem mais... pagar imposto já é doído, né? Como você mesmo falou. Agora, pagar um imposto que não é devido, um imposto que não é seu, de um valor que se pagou para outra pessoa, é pior ainda. Então, acaba doendo mais no bolso e é um problema que é facilmente resolvido com o nosso split de pagamento, né? Então, tem várias formas de fazer essa separação, mas o importante é cada um recebe diretamente na sua conta e cada um fica responsável pelo seu imposto. E quem é cliente da Saúde Service já tem isso, né? Já tem o split, já tem todos esses serviços que a gente citou aqui. Ele só precisa usar, certo? Exatamente. Que fique claro aí, que você não vai pagar a mais por isso. Exatamente. Nai, e se for o contrário, tá? Eu não sou o proprietário da clínica, mas eu sou um dentista volante aí. Eu atendo em mais de um consultório. Quais as alternativas que eu tenho para receber? O split é para todos, tá? O split é para pessoa física, para pessoa jurídica, para os dois, né? Tem gente que parte recebe na física, parte na jurídica, então o split é para todos. Então, o volante ali, o dentista, ele tem duas possibilidades, que presta serviço, ele tem duas possibilidades, tá? Ele pode ter uma maquininha da Saúde Service, a Multi, que ela é sem fio, ele pode transportar para qualquer lugar. Lá ele atende, depende muito do formato de cada clínica. Tem principalmente esses formatos onde a locação de cadeira ou locação de sala, ou o próprio profissional leva, assim, a sua maquininha, porque ele vai lá, cumpre a agenda dele, que ele montou e ele atende. E aí ele faz o split para a clínica, porque aí ele precisa também pagar. Não faz sentido o dentista prestador também assumir o imposto sobre a parte da clínica, né? Então, Sim. Ele pode fazer esse split para a clínica também, ou ele pode indicar a Saúde Service, porque às vezes ele atende em 3 clínicas, as 3 clínicas usam a Saúde Service, as 3 fazem split para ele. E o mais bacana é que toda a gestão desses recebimentos ela é muito transparente, ela é muito fácil, porque nos relatórios você sabe de quem você recebeu, quem e quando. Então, eu sei que determinado valor de determinado dia eu recebi da clínica X, na outra data foi da clínica Y. Então, de tudo que eu recebi no mês, quanto foi de cada uma. Então, a gestão desses recebimentos, mesmo que são clínicas diferentes, também é muito tranquilo. Ele precisa ter só um cadastro, que é uma conta que ele tem com a gente, nem precisa ter maquininha. E aí ele indica a Saúde Service para toda a clínica que ele presta serviço, porque aí tudo que for vendido lá dos pacientes dele, ele vai receber de forma splitada, direto na conta dele, a parte dele, e ele vai ter esses relatórios, então, com todas essas informações, quem pagou e quando. Então é bem tranquilo. E até legal você ter falado de relatório, até nem coloquei isso no nosso script, mas é interessante a gente citar a facilidade que é para você fazer esse check das informações das suas transações pela Saúde Service, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da gestão por meio desses relatórios, pelo nome do paciente, CPF, como que é a gestão, esse encontro de informações facilmente. Explica um pouquinho, fala sobre isso, né, pra gente. Isso. É importante, eu citei o relatório, porque muitos também ficam com medo, né? Mas eu tenho 30 prestadores aqui, como que eu vou ter esse controle, né? Se está acostumado a usar uma maquininha da concorrência que só vem lá o número da autenticação da venda, a data e o valor, vai ficar muito confusa essa gestão. Com a saúde, tá? Os relatórios eles são muito completos, você personaliza os filtros que você quer fazer, que você quer exportar, né? Tem o nome do paciente, nós temos tecnologia que possibilita colocar o CPF do paciente também, para facilitar. O profissional da saúde pessoa física, na hora de inserir lá as informações no Carnê-Leão, precisa do CPF do paciente. Olha, você não precisa nem ter um software de gestão se você não quiser, porque a Saúde Service te dá essa informação ali no relatório, né? Não só o relatório, mas como o comprovante da venda também, né? No comprovante vem o nome do paciente ou do usuário do cartão ali, né? Você pode editar, dono do cartão. Enfim, vem com todas as informações, você tem acesso a todas as suas vendas, não é por período limitado.
né? E aí você pode fazer esses filtros e exportar sempre que precisar. Além do que, a Saúde Service também tem integração com software de gestão, com os principais do mercado, que também facilita muito essa parte. Não só os nossos relatórios são completos, mas você tem um software de gestão que é parceiro da Saúde Service, você também tem integração e já facilita esse controle também. Em relação aos splits, você consegue também saber de uma determinada venda ali daquele determinado paciente, quem recebeu, quanto recebeu. Então é muito fácil, porque é tudo por nome, por CPF, com as datas, com os valores a receber, enfim, é muito, muito completo. Tá vendo, gente? Você que achou que era só uma maquininha, né? É muito mais que isso, né? Então, nós somos uma plataforma de soluções em meios de pagamento, né? Para os seus recebimentos, seus pagamentos na sua clínica, no seu consultório, viu? Olha só. Nai, e como que fica a questão assim de emissão de comprovante nesses casos do split? O pessoal está fazendo algumas perguntas sobre o split, a gente vai responder todas no final, tá, pessoal? A gente está aqui, nossa produção está compilando todas elas e a Nai vai responder, tá bom? Então fica aí que a gente vai responder você. Me fala um pouquinho da questão de comprovante, recibo, nota fiscal, PF, PJ, isso tudo acaba gerando uma certa confusão aí nos profissionais da saúde que não estão muito familiarizados com todo esse procedimento contábil, né? Como que faz isso corretamente? O importante saber é que não tem, como você falou, não tem como fugir, né, da Receita Federal. Então, todas as vendas, né, todas as receitas ali tem que ter emissão de uma nota fiscal ou de um recibo. Isso vai variar das orientações da sua contabilidade, vai variar se você é CPF ou PJ, do seu município, né, mas tem que ter tanto recibo ou a nota fiscal é obrigatório para 100% do que o paciente pagou. Mas se você emitir a nota de 100%, você vai assumir ali o imposto de 100% do valor. Mas quando você utiliza o split da Saúde Service, que o recebimento foi separado, as notas ou recibos também têm que ser separados, tá? Então, a clínica sobre a parte dela e cada prestador, né, cada especialista sobre a parte proporcional deles. Para o paciente, isso é indiferente. Se ele for usar a nota fiscal para declaração do imposto de renda dele, pessoa física, por exemplo, não importa se ele tem uma ou 5 notas, né, ou 5 recibos. Ele vai poder usar da mesma forma lá para deduzir no imposto dele. Então, para o paciente, isso não muda nada. Agora, para a clínica, tem uma vantagem. Apesar de dar ali notas separadas, né, cada uma a sua, mas a economia com o imposto é muito grande, né? A gente vê casos aí de 40%, 50%. Então, compensa dividir 50% de economia? de economia com imposto. É mesmo? Sim. Então, se é ruim, dar 3 notas para o paciente é a mesma coisa. Ele vai ver, claro, o percentual que ficou com cada um, mas para ele é indiferente. Agora, para a clínica e para o prestador, isso muda muito, porque a economia é grande, então vale a pena, né? Compensa muito. E também, assim, a Saúde Service sabe que isso é uma dor, é um problema do profissional da saúde, principalmente porque contabilidade é um tabu, né? Se é pessoa física, foge de contabilidade. Se é pessoa jurídica, fica desesperado porque não tem muito no mercado contabilidade especializada para profissional da saúde. Então, até mesmo pensando nisso, a gente conhecendo esse mercado há quase 20 anos trabalhando com profissional da saúde, a gente identificou esse problema, essa necessidade. A gente lançou recentemente a contabilidade especializada da Saúde Service, voltada exclusivamente para o profissional da saúde. Como tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer com qualidade, com transparência, né, com certeza. A gente lançou primeiro para a pessoa física, né? Que apesar de não ser obrigatório, a gente recomenda que tenham, porque às vezes os profissionais, como pessoa física, dão um jeito de fazer ali a declaração do jeito que tá, e é o segmento mais visado pela Receita Federal, não tem como. Eles ficam muito em cima, então qualquer erro cometido pode gerar multas, pode gerar pagamentos indevidos ali, de mais impostos. Então, apesar de não ser obrigatório, a gente recomenda que tenha, sim, uma contabilidade. Invista na segurança. Não corra o risco de fazer errado só porque não quer pagar uma contabilidade, não quer deixar nas mãos de quem realmente entende, porque tem que pagar, né? O custo da informalidade é muito maior, porque quando vier muito mais alto do que você espera. Então, a Saúde Service, pensando nisso, lançou essa contabilidade. É uma assessoria completa, né, a contabilidade inteira do profissional da saúde, por enquanto pessoa física, mas em breve aí estaremos também atendendo a pessoa jurídica. E aí a nossa própria contabilidade auxilia em toda essa questão da utilização do split, né? Quem vai emitir a nota, como, de que forma, porque é um trabalho realmente mais contábil, precisa de pessoas mais especializadas para isso. E aí que eu falei, não fique
com medo, não fique, não vou investir nisso porque depois a conta vem, ela vem alta. Então é melhor já investir com calma agora, investir no que é bom, no que é certo, do que depois ficar aí só tapando os buracos e tendo mais prejuízos, né? Mas não precisa ter medo de usar o split já não, viu? Se você ainda não tem a sua contabilidade, ainda quer conhecer da Saúde Service, já pode usar. A gente dá aí as primeiras diretrizes, a gente orienta a usar, tá bom? E vai mudar a sua realidade, viu? No fim do mês, depois você fala comigo, tá? Depois a gente conversa. Nai, vamos ver se nós temos perguntas aqui. Eu já vi que muita gente perguntou. Vamos lá, dentista do bairro, boa tarde. Amei a ideia sobre apresentar o valor menor com o máximo de parcelas. É legal, né? Mas o público da minha clínica tem um histórico de não gostar de parcelas. Apresento mesmo assim? Mesmo assim. Primeiro, acho que todo mundo quer crescer, né? Então, se você tem um público que não está acostumado a parcelar, você vai apresentando em parcelas com a margem que você vai ter no seu preço, você vai começar a ofertar desconto para esse público que não quer parcelar, mesmo que ele não peça. Uma forma de incentivar o fechamento imediato. Se você fechar agora, eu te dou, eu já sei que você quer pagar à vista, mas eu te dou um desconto ainda até maior, né? Usando a margem que você teria aí no seu preço por causa do parcelamento em mais vezes que você apresentou ali como uma primeira opção, né? E também atrair esse público que parcela. Se você não tem hoje, por que não atrair esse público que parcela, né? Quando você começa a divulgar isso, usar ao seu favor no marketing, por exemplo, você vai atrair esse público que parcela e não vai ser prejudicado. Pelo contrário, você vai aumentar o faturamento da sua clínica, sabendo precificar, colocando ali a taxa como margem de negociação. Aquele que quiser pagar à vista, você vai dar desconto, mas aquele que quiser parcelar, ele vai fechar com você, porque a parcela é menorzinha, cabe no orçamento dele e está no seu custo, você não vai ser prejudicado, né? Não vai sair da sua margem de lucro. Então, assim, eu não vejo por que não apresentar. Você vai começar, se o seu público hoje não está acostumado, você vai começar a atrair um público, aumentar o faturamento da sua clínica para um público que parcela. E, obviamente, sem ser prejudicado por isso, né? Legal. Opções, né? Vamos mostrar todas, né? Claro. Cartas na manga, né? São as melhores munições que a gente tem. Ponto do que aumentar o preço para quem quer pagar parcelado, né? Chega alguém, não vou apresentar para ninguém, mas chega alguém querendo parcelar, você vai fazer o quê? Vai falar para ele que é mais caro só porque ele quer parcelar? Sim, né? Olha, se você quiser parcelar, tem taxa, tem juros. Isso é péssimo, né? Você acaba matando a sua venda ali, porque você vende, viu, gente? Mais uma coisa, normalizem isso. Vocês também têm que ser vendedores. Vocês têm que oferecer seu produto, você tem que divulgar o que você faz. Você é bom, né? Então mostra o seu trabalho e mostra a forma que você tem, oferecer várias maneiras que você tem para que ele realmente possa realizar o tratamento, né? Exato. Bom, vamos lá. Se eu fizer em 24 vezes, se quero receber à vista, quantos % eu preciso acrescentar no valor do orçamento? Bom, a gente está falando aí de 2 anos, né? Você está antecipando aí 2 anos que você quer, o seu paciente vai pagar parcelado e você vai receber à vista, né? A taxa aí depende também que você pode personalizar, tá? As taxas da Saúde Service, tudo elas são personalizáveis, porque você pode definir como você vai cobrar isso, né? Com as formas, se você já decidiu que quer receber à vista, mas a movimentação influencia, mas a gente trabalha aí com um percentual em torno de uns 21%, tá? Então, se você quer parcelar em 24 vezes, o paciente vai pagar em 2 anos e você quer receber isso em 2 dias, aí é em torno de 21%, tá? É mais ou menos uma margem que o pessoal que costuma parcelar no boleto, né? Quem parcela em 24, 36 vezes, acaba cobrando mais do que 20% de margem, até mesmo por causa da inadimplência, né? É considerado o custo do risco, né? Então, é mais ou menos o que as pessoas já estão acostumadas a colocar de margem quando o parcelamento é muito alto. Mas aí, por exemplo, se o paciente escolhe parcelar em 12, você pode dar desconto, porque a taxa em 12 é menor, né? Então, ou a taxa em 6 é menor, se você ofereceu em 24 vezes, seu preço está 20% mais alto. Só que você ofereceu em 24, o paciente quer pagar à vista, você vai ter 20% para dar de desconto. É muita coisa. Não é comum, né? Então você vai se diferenciar. É isso que você tem que considerar. E o que a gente está sempre dizendo aqui é justamente implementar o valor da taxa no seu tratamento, no orçamento, né? Coloca junto, calcula e passa o valor do tratamento com o valor das taxas, embutindo o valor das taxas. Isso é comum, gente. Isso é normal. Hoje todo mundo faz isso, viu?
E você vai surpreendê-lo positivamente se ele quiser fazer em menos parcelas com desconto, como a Nay está dizendo, né? Bem diferente de você falar, se quiser parcelar, tem juros. Mesmo Aí, a gente surpreenda positivamente o seu paciente, porque isso também é uma técnica de venda e ele vai voltar e ele vai indicar. Então, mesmo que ele nem pediu desconto, mas incentiva ele a fechar na hora, dando um descontinho que você sabe que se ele já escolheu pagar em menos vezes, você não vai ter aquele custo, né? Usem isso a favor de vocês. exatamente. O paciente pode estar negativado? Eu não sei em qual situação que ele está dizendo isso, mas vamos. Desde que ele tenha um cartão de crédito, se algum banco deu cartão de crédito em algum limite para ele, ele pode, tá? Pode acontecer. Você tem ali já um cartão, mas você tá negativado, você não vai conseguir outros cartões, né? Nem um aumento de limite. Mas se você já tem algum disponível, porque a gente tá falando aqui tanto na recorrência do link, no 24 vezes, parcelamento no cartão de crédito. Então, desde que ele tenha algum banco tenha dado um cartão de crédito e algum limite para ele, ele consegue. E tem que estar disponível no parcelamento mais vezes, né? É importante saber que isso é novo no mercado. A maioria dos bancões aí que a gente chama já liberou aí pro público. Muitas vezes está liberado, mas a pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, dá uma ligadinha lá no banco, vê se está liberado. Se não tiver, pede para liberar. Então, porque ainda é algo novo, né? O parcelamento de 3 a 24 vezes. Mas é no cartão de crédito. Mas é bem fácil de resolver também, né, Nay? Só ligar no banco que o banco libera. Mais ou menos assim. Às vezes já está até liberado e você não sabe. Entendi. Beleza, então. Dental Camp CB. Como funcionam os juros? Fica embutido? É mais ou menos o que a gente estava dizendo aqui, né, Nay? Explica mais um pouquinho aqui para o pessoal que não ouviu. À vista é o mais indicado sempre, né? Porque imagina se você, paciente escolheu, aceitou parcelar em 24 vezes, você vai ficar 2 anos recebendo um tratamento que você fez em um mês, às vezes em um atendimento. Então, receber à vista é sempre a melhor opção. E aí, a taxa ela é fixa, né? A gente já tem um plano onde você sabe exatamente quanto você vai pagar em cada parcelamento, né? E aí você já coloca ele no seu preço, né? É muito mais fácil você vai transformar em margem de desconto, né? É muito mais fácil você tirar um custo, né? Dar de desconto do que cobrar mais caro só porque a pessoa precisa e escolheu pagar parcelado, né? Então, os juros existe sim. A gente está falando de um método de pagamento que é seguro, né? Parcelamento não tem risco de inadimplência. O risco, na verdade, é do banco que deu o crédito. Então, a gente está falando de um método que é seguro para quem está vendendo. Então, vai sim existir um custo. Sempre existe, né? Que, no caso, é a taxa aí administrativa e a taxa de antecipação. Porém, como você já vai saber exatamente como vai com a ajuda do nosso simulador colocar no seu preço, você não vai ter custo nenhum com isso. Sim, beleza. Gente, tem taxa em tudo, né, hoje. A gente se depara com isso, é comum, né? Então, realmente tem esses custos, mas como eu disse anteriormente, a gente tem que se preocupar com a estratégia, com o manejo das taxas, e não com a taxa em si, né? Tem gente que fala, mas no boleto eu não pago nada. Tá, mas por que você não paga nada no boleto? Porque o risco de inadimplência é altíssimo. Gigante, Beleza. João Paulo Gomes de Lima. Eu gostaria de adicionar mais cartões para receber. Tem essa opção? Não sei muito bem o que ele quis dizer com essa pergunta. Talvez mais bandeiras? Talvez mais bandeiras. Pode ser. Entre em contato com o nosso atendimento, doutor, porque às vezes você já tem várias bandeiras disponíveis. A Saúde Service tem várias, assim, as principais são aceitas. Tem algumas regionais que só tem em alguns estados que também são aceitas. Então, talvez já esteja disponível para você. Se for alguma tecnologia mais antiga, que não tem todas as bandeiras, conversa com a gente, vamos negociar aí para você adquirir um equipamento novo ou fazer uma troca, né? Porque de bandeira, assim, a gente já tem praticamente todas aí nacionais. E o dentista do bairro fez mais uma pergunta bacana aqui, Nay. Vocês indicam alguma empresa de cartões que abre crédito para os pacientes que ainda não usam cartão de crédito? A gente tem algumas soluções, né, Nay? Sim. A gente tem uma parceria com a empresa Deu Crédito, que disponibiliza mais crédito para os pacientes ali contratarem já diretamente na clínica, tá? Até um fluxo de autocontratação, porque é muito simples fazer. E são 2 modalidades. Atualmente, a gente tem esse negócio, tá? Esse parceiro, tá? A gente está sempre buscando mais soluções. No momento, esse parceiro oferece 2 modalidades de crédito, que não é cartão.
Consignado para beneficiário do INSS. Então, tem que ser lá um aposentado ou pensionista que pode adquirir um crédito ali direto na clínica e parcelar até 84 vezes. Tá? Então, é um público que... O público da terceira idade é um público que gasta bem, né? Tanto na área médica, infelizmente, quanto na área odontológica. Então, é um público que precisa de crédito. E aí, consignado, uma taxa... É a menor taxa do mercado, esse tipo de crédito, porque é seguro, né? Falando disso novamente. E a outra modalidade é a antecipação do saque aniversário do FGTS. Então, aí já atinge um público muito mais amplo, né? Porque basta ter uma conta ativa ou inativa no FGTS que tem algum crédito lá, algum valor, ele consegue fazer essa antecipação, porque o saque aniversário é um saque que o FGTS disponibiliza para que o usuário faça saques uma vez por ano no mês do aniversário. Então, essa antecipação, ele possibilita antecipar até 10 anos desses saques, né, que ele teria anuais. Então, o bacana é que pode estar negativado, porque não tem consulta especial, será que é um dinheiro que já existe ali, só que está preso. Já é. E aí ele não sai com dívida, por exemplo, ele não vai pagar uma parcela mensal, né? Ele vai só antecipar um dinheiro que é dele, um dinheiro que ele já tem. E aí ele pode... E tá lá e não tá rendendo, né? Exato. Pelo contrário, com a inflação, um pouquinho que rende, a inflação engole tudo, tá? Só tem prejuízo, o dinheiro lá parado. Então, exatamente. É uma excelente alternativa para se oferecer, no caso de pessoas, né, que não têm o cartão de crédito, enfim. Exato. E aí não sai nem com dívida, né? Ele paga ali o tratamento à vista, o profissional pode dar desconto, né? Já que não vai pagar no cartão, vai pagar à vista. Pode dar o desconto, e aí ele recebe na conta, faz um Pix, né? Transfere aí para a clínica, ele pode pagar à vista o tratamento, ou até compor, dando uma entrada. Às vezes o que a pessoa tem lá disponível não é suficiente, mas às vezes ele tem um limite menor, né? Só que ele tem um valor no FGTS. Então ele paga das duas formas, compõe ali com uma entrada, com parte do tratamento e parcela o resto. Então é uma possibilidade, o pessoal tem curtido bastante, porque não deixa o paciente sair, não adquirir aquilo que ele precisa, ou muitas vezes o que ele sonha, só porque ele não teve condição, não tem um cartão de crédito, né? Tem outras formas seguras de também garantir aí a condição de pagamento do paciente. E a Deucrédito, para quem é cliente da Saúde Service, é totalmente gratuito, tá, gente? A clínica não paga nada para utilizar esse serviço e o custo ali da antecipação ou do consignado é do paciente que contratar, ele escolhe como ele vai pagar, se for no caso do consignado, quantas vezes, enfim, ele pode escolher, né? Mas para o estabelecimento, para a clínica ou consultório que é cliente de Saúde Service, tem esse serviço totalmente gratuito. Legal. Ó, tá vendo, pessoal? Alternativas para se oferecer ao paciente para que ele feche o orçamento tem. Né? Então você tem que saber explorá-las e mostrar para o paciente, né? Eu não posso fazer assim, mas assim você pode. Vai mostrando as opções para ele. Exatamente. Não é? Vamos lá. Tem a opção do paciente pagar no cartão de crédito sem comprometer o saldo total dele? Dental Camp, normalmente. Sim, é o pagamento recorrente, né? Porque o recorrente é um agendamento de cobrança de crédito automático no cartão, né? Então, se ele tiver, às vezes ele não tem o limite suficiente, mas ele tem o limite da parcela, né? Você pode usar o recorrente. Mais uma vez eu repito que existe sim um risco, né? Porque o paciente não pode cancelar, ele não consegue cancelar a recorrência. Ele pode cancelar o cartão dele, tá? Então é importante que você saiba desses riscos, mas, como eu disse, pode ser uma solução, é mais seguro do que o boleto, porque não depende de uma ação do paciente. Existe o risco de inadimplência, mas é um pouco melhor. Ou se for um tratamento contínuo, então já vi também, por exemplo, a cirurgia ou implantes que vão demorar 6 meses. Pode deixar o paciente na recorrência por 6 meses, pagando ali o que ele consegue pagar por mês. Quando o tratamento estiver no fim, né, ali na última sessão, cobra o saldo, o restante, que aí já vai ser, né, ele não tinha aquele limite suficiente, mas ele já pagou 6 meses. Então, ele consegue só pagar aquele saldo, aí paga parcelado no cartão, usa Deucrédito, enfim, paga de qualquer outra forma, porque aí você já não vai ter risco. Mas, se você tá ciente e quer assumir esse risco, que não é igual ao boleto, é um pouco menor, pode usar também a recorrência, não tem problema. Bacana. Recorrência para tratamentos assim contínuos, né? Que não tenha um fim ali e
e o paciente continue pagando, né? Então, isso é interessante a gente tomar esse cuidado também. Mas funciona super bem, né? A gente só tem elogios aí sobre a ferramenta funcionando, facilitando a vida de tanta gente. Manis Odontologia. Essa live ficará gravada? Vai ficar assim, vai ficar aqui no Instagram, tá bom? Sempre que vocês quiserem assistir, podem ir lá, vai ficar por um tempinho só, viu, pessoal? Não vou deixar muito tempo, não. Que aí vocês assistem as próximas também. Dental Camp. Nai, tratamento de 6 mil. Ele quer que você faça dê um exemplo aqui, ó. 6 mil dividido em 24 vezes. Como ficaria para o paciente? E quanto que eu recebo? Dá para fazer essa simulação? Tá, peraí, que aí eu vou precisar de uma calculadora. Ele quer receber 6 mil, né? E parcelar em 20 vezes. Então, deixa eu ver aqui. Tratamento de 6 mil dividido em 24 vezes. Como fica para o paciente? Isso é importante porque a nossa equipe comercial também ajuda com essas dúvidas, tá, gente? Então, Sim. É importante destacar que nós temos consultoria, assim, o que a Nayara está fazendo aqui com vocês, no nosso bate-papo, os consultores da Saúde Service fazem com você, analisando seu perfil, analisando a sua clínica, e te passa toda essa consultoria, te presta toda essa consultoria gratuitamente. Exatamente. Então, assim, eu não entendi muito porque ele falou quanto que ele vai receber, né? Então, eu não entendi muito bem se ele quer embutir os juros e receber os 6 mil ou o inverso, mas eu vou fazer os dois, tá? Então, se ele quiser receber os 6 mil e ofertar o parcelamento até 24 vezes, ele tem que cobrar 24 de 317, tá? Eu não gosto muito de número quebrado, eu arredondo para 320. Fica uma gordurinha mais gordinha aí, tá? Então, 24 de 320, ele apresenta dessa forma para o paciente, ele vai receber e dá uns 6 mil e pouquinho por causa da gordurinha, né? Então, vai dar... R$6.067,20, que eu arredondei para cima, tá? Se quiser, por exemplo, ter um pouquinho de margem que arredondar para baixo também, sei lá, 24 de 310, 315, ele pode. Mas o mínimo é 24 de 316, tá? Aí ele vai receber os 6 mil. Agora, se ele quer parcelar, ele já definiu que o preço dele já tá com a margem, já tá com tudo. Ele quer oferecer 6 mil em 24 vezes, vai ficar 24 parcelas de 250, né? Aquele exemplo que eu dei. E ele vai receber em 2 dias úteis R$4.740. Certo. Perfeito. Tá. Isso você está antecipando 2 anos, tá, pessoal? Então, provavelmente aqui nessa conta ele já estimou que ele precisa receber para cobrir todos os custos, para ter o lucro dele. Vamos supor que nesses 6 mil ele já embutiu todo o custo com as taxas, por exemplo, certo? 4.500. Então, ele embutiu a taxa, só que ele vendeu 24 de 250. Ele vai receber R$740. Tá bom. Agora, se ele receber os 6 mil, né? Que não ficou muito claro pra gente, mas se ele precisa receber os 6, aí ele cobra 24 de 320. Ok. Vamos lá. O que é Split Dental Camp? Resumindo, né? Que é um assunto muito complexo, e que os nossos consultores podem sempre explanar para vocês, esclarecer todas as dúvidas, mas basicamente é a separação do recebimento. Então, você cobra uma única vez do paciente e pode pagar ali, pode dividir o recebimento em quantos recebedores envolvidos tiver, né? Então, se tiver mais de um especialista, mais a clínica, ou, sei lá, um protético, um laboratório, vocês podem utilizar o split para separar o recebimento. Dessa forma, cada recebedor fica responsável pela tributação, né, pelo imposto sobre a sua parte e também até os custos como a taxa, né, de forma proporcional. Divide tudo, né, certinho. Nádia Filardi, boa tarde. Você pode me passar por e-mail como fazer as contratações do FGTS e aposentados? Acho que ela está falando da Deu Crédito. A gente precisa só saber qual que é o e-mail dela, né? O cadastro, a gente localiza aqui. A gente manda o link de acesso, né? Porque se ela já for nossa cliente, ela já vai ter acesso imediatamente. E aí a gente manda também o tutorial. E aí, se ela tiver também alguma dúvida, toda a nossa equipe de atendimento vai estar à disposição. A gente só precisa saber quem
qual é o e-mail dela ou os dados de cadastro. Nádia, é só entrar em contato com a gente, tá? Tem aí o link na bio também, para quem quiser falar com a gente. O link da bio direciona você diretamente para o WhatsApp do pessoal aqui da consultoria, pessoal comercial, tá bom? Eles vão explicar para você direitinho essa e outras dúvidas que vocês tiverem. Isso vale para todos, tá bom? Eu acho que não temos mais perguntas. Deixa eu só ver aqui. Legal, já sou cliente. Pessoal, muito obrigada, gente. A gente fica muito feliz aí de poder ajudar vocês, viu? Participar aí do dia a dia de vocês, te dando dicas e informações. Nai, vamos encerrar por hoje? Aí demos 1h12 de papo, de aula. E que aula, né? Sempre quando converso com a Nai, aprendo alguma coisa nova. Obrigada. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Obrigada por aceitar participar com a gente, viu? Obrigada, Maria. Espero ter realmente contribuído aí com o meu conhecimento. E fico à disposição, né? Se o pessoal tiver dúvida, eu tô por aqui, sou da área comercial também, então é só chamar. É facinho falar com a gente, viu, pessoal? Só entra lá no link da bio ou envia um direct que a gente conversa com vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você cliente que não entendeu, quer saber mais ou menos como é que faz algo que passou aí e você não conseguiu absorver, fala com a gente que a gente vai esclarecer para você. A gente está aqui para isso, tá, pessoal? A gente está aqui para servi-los, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham um ótimo fim de tarde e até uma próxima. Obrigada, Nai. Obrigada a você, Mari. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Saúde Service Cast.